E aí, vamos estudar a lição? Quarta-feira chegou, 18 de dezembro. O título da lição de hoje é O Túmulo Vazio. E alguns detalhes assim chamam muito a nossa atenção. Você observa que Jesus ele morreu numa sexta-feira e já estava se aproximando a hora do sábado. E você percebe que o funeral, o enterro foi feito ali às pressas porque o sábado já estava se aproximando. E o sepultamento foi feito às pressas e não totalmente concluído. A prova disso é que elas voltam após o sábado, as mulheres com as especiarias, para terminar o que havia iniciado no sábado, na sexta-feira, melhor dizendo. E aí no sábado diz a Bíblia lá no Evangelho de Lucas que elas repousaram conforme o mandamento. Isso é interessante porque se Jesus morre e sua morte agora outorga não mais a necessidade de se guardar o sábado, como é que pode que as mulheres que o seguiam de perto não sabiam disso? Porque Jesus morre na sexta-feira e elas continuam guardando o sábado conforme o mandamento. É mole? E o pessoal ainda diz que a morte de Jesus expiou a necessidade de guardar o sábado, como se 9 mandamentos ainda estariam sendo válidos e um só foi abolido na cruz do Calvário. Uma completa incoerência. Todavia, essas mulheres guardaram o sábado conforme o mandamento e foram terminar a obra que haviam iniciado lá na sexta-feira e foram levar as especiarias. E você conhece a história, no momento em que se dirigem para lá, Maria Madalena, Pedro e João percebem que o túmulo está vazio. E na verdade Pedro e João correram, João chegou na frente e depois eles aguardaram para juntos entrarem ali no túmulo e perceberam que o túmulo estava vazio. E aí, claro que muita gente começou a alegar que o corpo havia sido roubado. E por que nós não acreditamos nisso? Primeiro porque sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou, mas algumas considerações precisam serem feitas. Por exemplo, o túmulo estava guardado por uma escolta, de acordo com Mateus capítulo 27, versículos 62 até 66. Como um túmulo guardado por uma escolta possibilitaria alguém roubar um corpo? Claro que não. Você observa também que os ladrões de túmulos, normalmente eles roubavam objetos de valor, não iam roubar um corpo em estado de decomposição. E outra coisa, terceiro ponto, Pedro, quando observa e adentra o túmulo juntamente com João, o lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava dobrado num cantinho. Como é que os indivíduos adentram para roubar alguma coisa numa expectativa de pressa, de urgência, mas tem o tempo de tirar o lenço, dobrar o lenço e com todo cuidado colocá-lo em um canto? É muito incoerente estes detalhes para se atestar que Jesus teve o seu corpo roubado. E nós sabemos que foi uma tentativa de minimizar o poder da ressurreição de Jesus, contando que o túmulo havia sido roubado, mas uma falácia que caiu por terra, porque a ressurreição de Jesus foi algo simplesmente extraordinário, atestando que ele é o Senhor da vida e que ele venceu a morte para que a morte não fosse uma herança eterna daqueles que creem em Cristo, mas que a vida eterna inerente a ele fosse alguma coisa que tivéssemos participação, uma vez que o recebemos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Resultado, o túmulo está vazio. E isso atesta que a vida eterna está à nossa disposição em Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Deus para todo sempre, que venceu a morte para que pudéssemos vencer também, experimentarmos a vitória que Ele nos outorga por intermédio de sua conquista. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor é o Deus da vida e deseja que possamos viver eternamente contigo. Muito obrigado em nome de Jesus.